Olá, amigos do Facebook. Estamos chegando aqui para mais uma live, mais um bate-papo sobre a palavra do nosso Deus. É muito bom podermos estar aqui toda segunda-feira, 21h30, tomando esse tempo onde podemos compartilhar a palavra, podemos orar juntos uns pelos outros, podemos estreitar a nossa comunhão. Como é bom, né? Ter comunhão com os irmãos e podermos estar aqui juntos. É isso aí. Vamos aguardar aqui um pouquinho a chegada dos nossos amigos. Já está chegando aqui nosso primeiro amigo, que é o Leonardo. Seja bem-vindo. Muito bom. Oliveiros, de São Paulo, meu querido irmão, meu querido amigo. Muito bom estarmos juntos aqui. Nessa noite, quero compartilhar com você algo que vem assim, ocupando bastante tempo o meu coração nos últimos anos, né? Onde eu tenho estudado bastante sobre o comportamento humano, né? E nós desejamos assim aprender cada vez mais. E a palavra de Deus, por mais que a ciência, por mais que os estudiosos cheguem a conclusões sobre o comportamento dos seres humanos, chegando aqui Isabel de Jesus, nossa querida irmã. Prazer, Isabel, estar com você. Por muito mais que os homens, os estudiosos, tentem aprender e difundir conhecimentos acerca do comportamento humano, a fonte dessa informação segura, verdadeira, verídica, está na palavra do nosso Deus. Então, é muito bom quando a gente pode parar e compartilhar a palavra de Deus uns com os outros. Eu muitas vezes fico durante o dia meditando, pensando, e imagino que você também, né? No seu dia a dia você fica aí imaginando, pensando quais seriam as alternativas, as saídas que a gente teria para certas situações que a gente vive, e pode ser que você se encontre no contexto desse parte de um versículo que eu botei no chamamento, falando sobre tristeza. Quantas vezes a gente não se sente triste durante o dia, quantas vezes a gente não se sente amargurado, né? Cristiane, seja bem-vinda. Quantas vezes a gente não se sente sem conseguir dar vazão a um sentimento e ficamos buscando, às vezes, respostas e não encontramos. Obviamente, Dona Alda Santos, minha mãe, entrou aqui, graças a Deus. Seja bem-vinda, mãe. Prazer estar contigo. E é sempre muito difícil trazer solução para todos os problemas, né? Mas quando nós refletimos na palavra, ela nos dá direção, e a partir dessa direção a gente começa a achar um caminho para uma solução. Então hoje talvez seja um ponto de partida para você pensar um pouco sobre esse tema tristeza. Seja bem-vinda, Grace. Mas também vai ser um ponto importante para eu e você refletirmos sobre a nossa vida, sobre o nosso posicionamento. Então, antes de nós seguirmos, já estou dando dicas aqui do tema, né? Boa noite, Oliveiros. Mais uma vez, Rosângela Pérez Cisi, lá diretamente de Itaipava, esposa do Dr. Renato, meu amigo. Edna, minha cunhada querida. Minha mãe aqui dando oi, meu filho, boa noite. Ela está estreando telefone novo, toda chique, 93 anos de telefone novo, assistindo live no Facebook. Isso aqui né? É muito privilégio, né? Ter uma pessoa dessa à distância, participando da live com a gente. Estou muito feliz, mano, de ver você com o seu telefone novo e ver você participando aqui com a gente. Vamos então fazer uma oração para a gente começar esse nosso período e vamos seguir para a palavra de Deus. Eu vou citar aqui o texto que eu gostaria que você acompanhasse e nós vamos em frente. Amém? Feche seus olhos, coloque aí a mão no seu coração, seja como for aí o seu hábito, seu costume de oração. Vamos orar então. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de parar durante alguns minutos no início da semana para alimentarmos a nossa alma, nosso espírito com a Tua palavra, para sermos fortalecidos, para sermos renovados, para sermos tocados pelo Teu Espírito Santo, para que possamos passar por circunstâncias que vivemos no dia a dia e também para que possamos ser instrumentos para ajudar pessoas que estiverem à nossa volta, para que elas sejam engrandecidas para a glória do Teu nome.
Fica conosco, ó Deus, nesses breves minutos que vamos estar juntos. Fala-nos através do Teu Espírito Santo, tanto aos que estão ouvindo, quanto a mim que estou falando. Todos nós carecemos de ser tocados pelo Teu Espírito Santo, porque estamos em iguais condições diante de Ti, como filhos amados, queridos, aqueles que querem ouvir da Tua voz, para podermos nortear os nossos dias e seguirmos firmes debaixo da Tua graça, do Teu amor, que se renovam todos os dias e que está sempre conosco. Muito obrigado, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mercedes Farina, querida amiga de muitos anos, está aqui conosco. Prazer, Mercedes. Muito bom estar com você, viu? Está aqui a Rosângela Cisi, Dr. Renato Cisi, somos amigos de longa data. E é muita alegria podermos nos reencontrar e esse canal sendo usado para esse contexto, né? A Sabrina também chegando. Obrigado, Sabrina, por estar junto. O texto que eu queria ler com você, ele está aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 2. Eu vou ler o texto, o pedaço do texto que eu coloquei aí no chamado, no post no Facebook, que diz assim: para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Não sei se você conhece pessoas que vivem momentos de tristeza, às vezes muito intensa, por vários motivos, né? Por várias situações, as pessoas vivem motivos de tristeza. Mas hoje eu quero enfocar uma situação e a consequência dessa situação, que é o entristecimento do coração das pessoas. Nenhuma tristeza acontece do nada. No sábado eu estava fazendo uma live lá no nosso canal do Família em Foco, fizemos uma live diferente pela plataforma do Zoom, tivemos muitos queridos presentes lá, e eu pude falar um pouco sobre a construção do pensamento e a importância do pensamento e como nós elaboramos, né, trabalhamos com a nossa mente para acharmos soluções que não sejam intempestivas, que não sejam emocionais, mas que a gente possa refletir sobre aquilo que nós fazemos, né? Eu devo repetir essa live no próximo sábado, lá na plataforma do Zoom, você fica atento. Eu vou postar aqui também, eu não tinha postado nesse canal, porque esse canal aqui é um canal onde eu reservo para falar a palavra de Deus, mas eu vou postar aqui, porque se você tiver interesse de participar desse assunto, eu vou focar um pouco sobre as funções da inteligência e o uso do pensamento com vistas à melhoria da qualidade de vida familiar. Eu vou focar nas famílias, vou trazer aqui algumas informações para nós refletirmos sobre ela. Então, esse texto, ele fala de alguém que está com uma tristeza excessiva. O que é uma tristeza excessiva? É uma tristeza que não quer passar. É uma tristeza causada por algum fator, que pode ser externo ou interno. Pode ser uma lembrança internamente, pode ser uma lembrança, um pensamento, a análise de um fato que você presencia e acaba não decodificando da maneira adequada e leva para um sentido que gera tristeza. Muitas vezes a gente não sabe exatamente o que aquele fato quer dizer enquanto a gente não para analisar. Mas quando ele chega diante de nós, ele gera uma tristeza, né? E essa tristeza se torna excessiva quando ela começa a interferir no funcionamento da nossa vida. O mestre, né, psicólogo, psiquiatra, autor aí de livros escritos em mais de 70 países, Augusto Cury, diz que hoje 2/3 da população mundial, ou seja, 2 em cada 3 pessoas, sofre de algum tipo de transtorno psicológico. Pode ser ansiedade, pode ser medo, pode ser tristeza excessiva, medo excessivo, pode ser depressão, pode ser síndrome do pânico, pode ser qualquer tipo de transtorno, chamado transtornos da ansiedade, né? Que é um transtorno psicológico. Imagina, 2 em cada 3 pessoas, pesquisas apontam que isso acontece no mundo. E não é difícil de você entender, pelo menos, que essa pesquisa não deve estar muito errada. Se não são 2 em cada 3, é 1,6, 1,7, 1,5, metade, mas é um número muito expressivo de pessoas sofrendo de algum tipo de situação que aflige a sua alma. E como nós podemos fazer? Nós não conseguimos entrar dentro do pensamento da pessoa. Nós não conseguimos entrar no processamento mental da pessoa
por mais que, às vezes, aqui nós temos conselheiros, pastores aqui no grupo, né? O Juan, Mercedes são pastores hoje, o doutor Renato e a Rosângela, para mim, são pastores, porque cuidam de vidas há muitos anos. Não, muitas vezes, por mais que aconselhemos, conseguimos demover as pessoas daquele estado de tristeza, de angústia, de ansiedade. Somente palavras não ajudam a isso. Então, hoje, esse texto me deu uma luz, esses dias refletindo sobre isso, que nós podemos ajudar essas pessoas de alguma maneira e também ajudar a nós mesmos, né? Porque agora eu vou ler o início do texto que culminou dizendo que as pessoas poderiam chegar à tristeza profunda. Mônica Lugão, lá de Volta Redonda, é um prazer estar com você, Mônica. Um abraço no Acácio, viu? Diz assim o versículo 5 do capítulo 2 de 2 Coríntios. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, Paulo falando. Ele continua, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, ele não queria ser áspero com essa situação, ele disse, digo que também em parte a vós, ou seja, alguém causou tristeza a Paulo e causou tristeza a alguém que estava em volta, né? Você conhece situações assim? Pessoas que muitas vezes, por causa das suas dificuldades, suas lutas, por exemplo, responde asperamente a um filho, e esse filho está com seus pais perto. Ou então, um amigo de trabalho é ofendido, e os colegas acabam, como a gente chama, numa linguagem popular, tomando as dores daquela pessoa. Então, muitas vezes, alguém que causa tristeza num ambiente, entre amigos, né? Às vezes, muitas vezes, no ambiente público, pessoas desconhecidas, na fila do banco, no supermercado, confronta o caixa, por exemplo, está lá trabalhando e a pessoa, por algum motivo, resolve destratar o caixa, porteiro dos prédios. Eu vejo onde eu moro, muitas vezes, pessoas destratando as pessoas em serviço como se elas tivessem culpa dos seus problemas. Então, essas pessoas, elas causam tristeza em alguém que é alvo do seu desabafo, mas elas também causam tristeza em outras pessoas que estão à volta. É isso que Paulo está dizendo. Ele disse, eu não quero ser áspero. Paulo tinha um temperamento forte. Eu não vou falar com aspereza para essa pessoa que está causando tristeza, mas eu vou dizer que ele causa a vocês também, ele causa a todo mundo. E ele continua, versículo 7, de modo que deveis... Ele diz no versículo 6, basta ali a punição pela maioria. Essas pessoas acabam por ficar mal vistas, acabam por ficar indesejáveis naquele meio, elas acabam por ser rejeitadas, e o que Paulo está dizendo, já basta a punição da maioria, ou seja, a maioria das pessoas que percebe alguém que causa mal a outra pessoa, ela acaba sendo rejeitada por aquelas pessoas. Ele diz no versículo 7, de modo que deveis, agora Paulo dá uma instrução, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Olha que conselho de Paulo, irmãos. Isso aponta diretamente para o sofrimento de Cristo, para a decisão que Cristo tomou de nos abençoar, de não levar em conta o nosso pecado e nos perdoar, e nos dar acesso à salvação pela sua graça e pela sua misericórdia, pela sua morte na cruz. Ele não só nos perdoou, mas ele morreu por nós. O que Paulo está dizendo aqui, aproveita esse exemplo de Cristo, aproveita essa tônica aqui da vida de Cristo e perdoa essas pessoas. Perdoa para que eles não sofram tristeza excessiva. Em outras palavras, Paulo está dizendo, essas pessoas que causam tristeza nas outras, ele diz aqui, alguém causou tristeza, vai sofrer de tristeza excessiva. A Bíblia diz que tudo quanto semearmos, isso nós ceifaremos. Então, se alguém causa tristeza em alguém, além desse alguém, nos que estão em volta desse alguém, essa pessoa vai ser alvo de tristeza profunda. E o que Paulo está dizendo para a igreja? Que nós precisamos perdoar e confortar essas pessoas. Aqui está uma chave que nós podemos usar para podermos ajudar essas pessoas a saírem do seu estado de tristeza excessiva, porque certamente uma tristeza excessiva paralisa a vida. Uma tristeza excessiva trava os pensamentos. Uma tristeza excessiva gera depressão, gera angústia, gera sofrimento. Então você e eu podemos, usando do perdão,
usando do conforto, da misericórdia, nós podemos ajudar essas pessoas a saírem desse estado de tristeza profunda. E ele diz mais, lá no versículo de número 10. Ele diz outras coisas no texto, depois você pode ler, mas eu quero ir no 10. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então aqui, Paulo não está apenas dando uma chave para que nós, como igreja, possamos ajudar as pessoas que têm algum tipo de problema de tristeza, porque causam tristeza nos outros. Mas ele está dando uma chave para que nós tenhamos uma ação, através do perdoar e do confortar, uma ação que não vai ser dirigida somente ao coração da pessoa que causou tristeza em alguém, mas vai ser dirigida ao mundo espiritual e vai travar a ação de Satanás sobre a nossa vida, tanto do que foi ofensor, quanto do que foi ofendido, porque nós damos também vazão à ação maligna quando nós não perdoamos aquele que nos ofende, porque a oração do Pai Nosso pede, ajuda-nos a perdoar os nossos ofensores, assim como o Senhor tem nos perdoado. Então Jesus nos ensinou isso na sua oração, e quando nós não fazemos isso, nós estamos também dando vazão a uma ação maligna que vai certamente, talvez inicialmente, atormentar a mente daquela pessoa que foi uma ofensora, uma causadora de tristeza, mas também não vai deixar de perturbar a nossa mente, e que Paulo está dizendo aqui, nós devemos travar isso através da nossa atitude de perdão, da nossa atitude de conforto. Bom, esse é o texto, esse é o contexto que Paulo está trazendo aqui para a igreja de Corinto. Agora, eu quero trazer uma reflexão sobre esse texto para mim e para você. Eu queria que nós invertêssemos agora a posição. Nós falamos de alguém que causou tristeza não só a uma pessoa, mas os que estavam em volta. Agora eu quero partir ao contrário. Para mim e para você, quando nós somos o instrumento de entristecimento das pessoas. Aqui precisa uma reflexão bastante difícil de ser feita. Uma autoavaliação, um auto reconhecimento das nossas falhas, dos nossos pecados. Será que nós percebemos que nós entristecemos algumas pessoas? Será que nós percebemos que nós entristecemos o coração de pessoas que estão em volta das pessoas com as quais nós nos dirigimos? Será que nós temos essa percepção de que nós muitas vezes somos instrumentos de entristecer de alguém? Se você reconhecer isso em algum momento, você volta e, ao contrário, ao invés de pedir perdão, de perdoar, você pede perdão. Eu passei situações alguns anos atrás e eu fui levado pelo Espírito Santo a reconhecer que eu feri muita gente, eu magoei muita gente, achando que estava fazendo coisas certas, achando que eu estava protegendo algumas situações, eu feri, eu magoei pessoas. Mas graças a Deus o Espírito Santo nos lembrou. E ainda hoje, quando eu tenho a oportunidade de encontrar determinadas pessoas, a alegria de reencontrar muitas vezes, eu volto e peço perdão. E também não deixo de dizer, você me magoou, você me feriu. Aquilo que aconteceu assim foi muito mal para mim, mas eu quero dizer para você, como eu já reconheci que eu fiz muito mal às pessoas, eu quero também dizer que você está perdoado, eu não tenho mais nada contra você. Você me perdoa por ter sentido tanto mal contra você? Nessa hora, queridos, eu fico imaginando o rugir dos dentes do mundo espiritual. Eu fico imaginando como é que Satanás se retorce de raiva por ver uma atitude humana que se assemelha de uma atitude divina. Então, quando eu e você nos posicionamos desta maneira, seja para perdoar as pessoas que nos causaram tristeza, ou causaram tristeza no ambiente onde nós estamos, e também nós nos posicionamos para pedir perdão quando reconhecemos que nós entristecemos alguém. Aqui tem maridos, mulheres. Qual marido que nunca entristeceu a esposa e qual a esposa que nunca entristeceu o marido? Quem sabe a partir dessa noite, você vai na hora de deitar, pedir perdão à sua esposa, pedir perdão ao seu marido, dizer, se eu em alguma coisa te fiz mal, você, por favor, me perdoa, porque talvez eu tenha feito até inconscientemente. E o respaldo disso está no livro de Lucas, lá no livro de Lucas, no capítulo 19, quando Jesus encontra com Zaqueu.
Não vou ler o texto todo porque você conhece bem o texto. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos. Quando viu que Jesus estava passando, ele subiu numa árvore, um sicômoro, uma árvore de folhas largas. Não diz a Bíblia, mas talvez ele era de pequena estatura, talvez para se esconder, talvez com vergonha de ser visto pelas pessoas que estavam embaixo da árvore, mas ele não queria ser visto por ninguém, mas foi visto pela pessoa mais importante que podia tê-lo visto, que foi Jesus Cristo. Jesus falou, desce daí, ô Zaqueu, o que me importa e comer na sua casa. Jesus foi e comeu na casa de Zaqueu, e Zaqueu faz uma das declarações mais lindas de um recém-convertido que eu vejo na Bíblia. Ele diz aqui assim, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, se você talvez vê que a pessoa está um pouco entristecida com você e você não sabe exatamente por quê, converse com ela e diga, olha, se em alguma coisa eu te entristeci, eu te peço perdão. E a sua maneira de restituir 4 vezes mais será dando atenção a essa pessoa, será dando carinho, será sendo verdadeira com ela, será tratando-a com honra, com respeito, que todo cristão, todo ser humano merece, porque foi isso que Deus fez com a gente. Nos tratou com honra e com respeito e com valor, quando Ele nos amou de tal maneira e deu Jesus Cristo para morrer, para nos dar a vida eterna. Então, essa era a palavra que eu queria compartilhar com você nessa noite. É uma palavra que pode mudar a vida das pessoas à sua volta. É uma palavra que pode transformar a vida das pessoas. E pode transformar a sua vida também. Porque como Paulo disse, para que não demos abertura para o diabo contra nós. Se você foi ofendido por alguém, o diabo vai usar a vida da pessoa e a sua vida enquanto esse assunto não for resolvido. Fica como uma brecha aberta no mundo espiritual. E Satanás fica tentando, um contra o outro. Olha, ele não te pediu perdão, viu? Ele fez aquilo. Fica lembrando. Mas a maneira de nós quebrarmos isso é nós perdoarmos a quem nos tenha ofendido. E dessa forma nós fechamos a porta para o inferno e abrimos a porta para o Espírito Santo poder trabalhar na minha e na sua vida. Eu espero que, de alguma forma, o Espírito Santo esteja falando com você. Talvez, enquanto eu estou falando aqui, você está refletindo. Talvez você está pensando, poxa, eu tratei o meu esposo mal ontem, eu tratei o meu filho mal, tratei meus pais mal, eu tratei um amigo da vizinhança mal, eu estava no trânsito, eu falei errado com uma pessoa que deu uma fechada. Você sabe se essa pessoa te deu uma fechada foi por querer ou sem querer? Sabe se ela estava com uma pessoa doente indo visitar ou levando para o hospital? Você sabe o contexto que estava envolvendo a vida dela? Nós não sabemos, querido. Como eu disse, 2/3 das pessoas na face da terra estão sofrendo algum tipo de angústia, de ansiedade. Essa condição humana de angústia, essa pandemia, ela aflorou essa questão da ansiedade, da depressão, da dor. Muitas pessoas com problemas de emprego, de recurso financeiro, de saúde na família, de perda de pessoas queridas. Eu tenho recebido notícia, muito mais agora do que no início da pandemia, de pessoas próximas a nós, que perderam a vida, outras que estão infectadas com vírus. Oramos semana passada pela família do Paulino, um querido amigo de muito tempo, lá de Campo Grande. Graças a Deus, a sua irmã, seu cunhado começaram a ter reflexos de melhora, já estavam começando a prosperar a saúde. Mas olha a angústia dessa família. A mãe dele contraiu o Covid, a irmã estava internada numa situação inspirando muito cuidado, o cunhado, olha que situação difícil. Quantos amigos nós temos orado todos os dias que têm passado por situação. Então, muitas vezes as pessoas agem de determinada maneira e nos entristecem, nós às vezes não sabemos o porquê. E julgamos, fazemos o que Deus diz para não julgar, porque nós também temos os nossos motivos de tristeza, nós também temos as nossas ansiedades, também temos as nossas lutas, também temos aquilo que nos aflige, nossas emoções também têm sido bastante sacudidas ultimamente, e nós acabamos nos entristecendo e deixando de cumprir a lei de Cristo, que é o amor, amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Mas você só pode amar o próximo quando você descobrir quem você é e amar a você mesmo. Aí você vai ter condição de perdoar aqueles que fizeram mal a você e fechar as portas para que o reino das trevas não haja mais sobre as nossas vidas. Amém? Nós vamos orar nesse momento. E a nossa oração hoje vai ser uma oração da seguinte maneira:
nós vamos já direcionar a nossa mente para pedir a Deus perdão por algumas questões que nós possamos lembrar que fizemos. E se não estivermos lembrando, vamos orar como Zaqueu. Senhor, se em alguma coisa eu entristeci o meu próximo, me perdoa, me mostra quem é, para que eu possa ir até ele e pedir perdão. Amém? Vamos orar então, aonde você estiver. Eu desejo que Deus, o Espírito Santo, fale ao seu coração e que você seja um instrumento de libertação de muitas pessoas e você seja uma chave para fechar com cadeado a entrada que Satanás estiver tentando fazer na vida das pessoas, à sua volta e na sua vida. Amém? Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós sabemos que se o Senhor não fizer por nós, nós não temos condição de fazer. Portanto, nós estamos aqui para te pedir, Espírito Santo, ajuda-nos a discernir se porventura nós fizemos mal a alguém, se porventura nosso coração está magoado ainda com alguém que nos fez mal, se nós não perdoamos genuinamente, se nós realmente ainda estamos numa atitude muito passiva em relação a isso. O Senhor ensinou no texto de Zaqueu, que Zaqueu não só perdoou, mas Zaqueu trouxe uma restituição. Ele teve uma ação prática proveniente do perdão, do seu arrependimento. Ele teve uma mudança na sua atitude, que nós possamos aprender com Zaqueu. E se porventura nós ferimos alguém, magoamos alguém, nos ajuda, ó Deus, a perdoar essas pessoas. Nos ajuda a aceitar essas pessoas e pedir perdão a elas. E se alguém nos feriu, nos entristeceu, nos ajuda a perdoá-la. Mas perdoá-la genuinamente, confortá-la, como Paulo ensinou ali para a igreja de Corinto, para que nós possamos fechar toda a brecha, para que Satanás não ache espaço para agir sobre as nossas vidas. Traz, Senhor, sabedoria nos nossos relacionamentos, traz graça nos nossos relacionamentos. Que o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia possam nos acompanhar. Ajuda as nossas famílias, maridos, mulheres que estão aqui na live nessa noite, familiares, Senhor, filhos, filhas, pais, ajuda cada um deles a ter um relacionamento amoroso, Senhor, um relacionamento de paz, um relacionamento de afeto, para cumprir a tua obra, meu Deus, dentro da nossa casa. E a partir da nossa casa para fora, nós possamos influenciar outros a viver esse estilo de vida deixado por Jesus, amar ao próximo como a nós mesmos. Ajuda-nos a fazer essa reflexão. É tão difícil, Senhor, olhar para dentro de nós mesmos. É tão difícil olhar no espelho e ver nossas mazelas, as nossas fraquezas. Nós temos muita facilidade, Senhor, de ver as nossas dores, de reconhecer os nossos sofrimentos e as nossas necessidades. Mas como é difícil nós reconhecermos os nossos erros, como é difícil voltar atrás, como é difícil tomar a decisão de se arrepender e de mudar de posição, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, porque nós precisamos de Ti. Abençoa os nossos irmãos que estão enfermos, Senhor. Abençoa ali a família do Paulino, que haja uma restauração completa da vida dos seus familiares. Guarda os nossos amigos, parentes, que estão passando por lutas, cada um no seu momento agora, que eles possam ter conforto, trazido pelo Teu Espírito Santo. Teu amor, Tua bondade, Tua graça, possa estar sobre nós. Nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado pela presença dos meus irmãos que estão presentes aqui conosco nesse momento em que estamos conversando. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles. Abençoa também aqueles que estão assistindo o vídeo gravado, Senhor, algum tempo depois que ele foi ao ar. Que o Senhor possa abençoar todos esses que vierem assistir o vídeo e também os seus familiares. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero agradecer a sua presença. Quero convidar você, visite lá o canal do Instagram, @Família em Foco, sempre com underline entre as palavras, né? Família, underline, em, underline, foco, underline. Visita lá no Instagram e eu vou postar lá e vou postar aqui um link para uma nova conversa que nós vamos fazer no sábado que vem às 22 horas. Onde eu falo sobre neurociência, um pouco sobre neurociência, alguns conceitos de neurociência. E ali nós vamos falar sobre as funções da inteligência, como nós trabalhamos o nosso pensamento para usar as nossas habilidades psíquicas, né, vamos chamar assim. Eu mostrei isso na live anterior,
em favor especificamente da família. Na live anterior, eu falei sobre o uso dessas funções para qualquer área da vida. Ela serve para qualquer área da vida. Trouxe exemplo de uma pessoa que restaurou o relacionamento com os pais, com o pai especificamente, depois de 20 anos de um relacionamento truncado. E essa pessoa não só restaurou, ela estava mal financeiramente, mal psicologicamente, ela estava mal de saúde, seu trabalho estava indo de mal a pior, ela estava se reclusando, estava em reclusão social, estava entrando em depressão. Ela restaurou a relação com seu pai, ela retomou a sua vida social e seu pai passou a ser gestor do seu negócio, do seu empreendimento, restaurou a relação familiar. A avó desse rapaz chorava de alegria por ver o pai restaurar. Já pensou? Uma mãe vê o filho de um relacionamento ruim com o neto, que coisa terrível. Eles restauraram tudo isso em 2 meses. Então, esse princípio, esse conceito é muito útil. Eu quero usar isso em favor do bem-estar, da qualidade de vida das famílias. Deixa o seu comentário aqui no vídeo. E se você puder, compartilhe esse vídeo na sua rede social e convide as pessoas para estarem conosco aqui toda segunda-feira às 21h30, onde nós estamos aqui, de alguma maneira, conversando sobre a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá.